Boa tarde a todos e todas que estão assistindo. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar Diálogos da Ininga. Meu nome é Lucas Lira de Menezes e eu fui convidado pelo professor Raimundo Júnior em nome da coordenação do programa de pós-graduação em Ciência Política da UFPI para mediar o seminário de hoje. Para quem ainda não conhece, a webinar Diálogos da Ininga ocorre a cada 15 dias, trazendo diversos temas da área da ciência política. Hoje, o tema é Bolívia, tensões latentes e expectativas diante do governo Arce-Choquehuanque. Para discorrer sobre o assunto, temos a honra de receber a ilustre presença do professor doutor Cleiton Mendonça Cunha Filho, doutor em Ciência Política pela UERJ, o professor Cleiton Filho, autor do livro Formação do Estado e Horizonte Plurinacional na Bolívia, atua como professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC e do mestrado em Ciência Política da UFPI. Ainda é pesquisador do Observatório Político Sul-Americano da IESP-UERJ e do Centro de Análises de Instituições, Políticas e Reflexões da América e da África na Unirio. Esse foi um breve resumo de um currículo muito rico do professor, que inclusive dedicou parte da sua vida para os estudos da conjuntura política da Bolívia. Então sabemos que será uma apresentação rica de embasamento. Bom, esse foi o primeiro momento, e encerrando esse momento de abertura, eu gostaria de agradecer desde já ao professor Raimundo Júnior, coordenador do curso de mestrado em Ciência Política da UFPI, pelo convite para mediar esse seminário, bem como ao professor Cleiton Júnior por aceitar o convite para apresentar o tema de hoje com seu vasto conhecimento sobre o assunto. Reitero que após a apresentação do professor, abriremos um momento para perguntas e discussões como de costume. Assim, passo a palavra para o nosso ilustre palestrante, desejando uma ótima apresentação a todos. Bom, boa tarde a todas e todos, né? Obrigado, primeiramente, ao professor Raimundo pelo convite, né? Ao Lucas aqui pela apresentação. Só pequena correção, né? Não é Cleiton Júnior, né? Mas filho, Cleiton Cunha Filho, mas enfim, bobagens isso daqui. Muito bem, eu, de fato, venho me dedicando a estudar política boliviana já tem bastante tempo, tá certo? Assim, de forma mais sistemática, pelo menos desde 2008, quando eu ingressei no mestrado lá do então IUPERJ, né, que depois se transformou o IESP, vinculado à UERJ, onde concluí o doutorado, e no qual fui, durante muito tempo, né, diretamente o pesquisador responsável pela política boliviana. Fiz a minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado sobre o tema, não é? Tese essa que deu origem ao livro, esse que foi mencionado, né, Formação do Estado e Horizonte Plurinacional na Bolívia, publicado no ano de 2018 pela editora Apres, lá de Curitiba. Enfim, eu, no ano passado, estive lá na Bolívia durante aquelas malfadadas eleições, né, de outubro de 2019, acompanhando o processo, né, eu não era observador internacional oficial vinculado a nada, mas, enfim, como eu sempre pesquisei Bolívia, continuava pesquisando, né, continuo e tinha interesse, e fui lá por conta própria para acompanhar aquele processo. E uma coisa que me chamou a atenção ali naquele momento foi que, diferentemente dos períodos eleitorais anteriores, naquele momento, me pareceu que predominava uma certa sensação de cansaço, de apatia com relação àquele processo eleitoral. Não é? Vou recapitular aqui um pouco, né? Enfim, não sei o quanto os ouvintes aqui, os espectadores, acompanham mais diretamente a história boliviana, né, os processos políticos lá, mas, enfim, o Evo Morales foi eleito pela primeira vez em 2005, né, em fim de 2005. Eu, por acaso, estava na Bolívia naquele momento, mas tinha ido ali ainda apenas como viajante, né, como turista, mochileiro. Estava fazendo uma viagem ali no final da minha graduação, pela Bolívia, Peru, Equador.
tive essa oportunidade de estar lá durante a reta final daquela eleição, e como já me interessava por política latino-americana em geral, aproveitei para observar, né, o quanto que eu podia, e em grande medida, esse meu interesse posterior mais direto veio daí. Não é? Enfim, ele foi eleito naquela eleição depois de um convulsivo processo ali de protestos, né, renúncias presidenciais ali que se desenrolou entre 2003 e 2005, né, a chamada Guerra do Gás. O presidente Gonçalo Santos Lozada renunciou, Carlos Mesa, seu vice, assumiu, ele mesmo em 2005 acabou renunciando também diante de pressões. O presidente da Suprema Corte, então, assumiu como presidente interino e convocou as eleições antecipadas, que naquele ano foram vencidas pelo Evo Morales pela primeira vez, com cerca de 53,7% de votos, se não me engano, né, quase 54%. Primeira vez na história da Bolívia que um presidente ali, né, desde essa redemocratização, foi eleito em primeiro turno, tá certo? Foi um primeiro governo também muito atribulado, não é, que enfrentou uma oposição muito forte das antigas elites políticas que haviam perdido o poder nacional, mas que então se encastelaram ali dos governos dos departamentos da região do Oriente boliviano, né, que eram conhecidas como a meia-lua, por conta do formato em arco, né, se você olha no mapa desses departamentos, mas sobretudo o departamento de Santa Cruz, que é o departamento economicamente mais rico, né, o grosso do agronegócio boliviano está lá, agroindústria, uma boa parte do gás, não é o departamento que tem mais gás, é o departamento de Tarija, que também fazia parte dessa meia-lua, mas enfim, Santa Cruz acabava sendo líder dessa oposição. Muita gente chegou a especular que talvez o governo do Evo Morales não chegasse ao fim, mas ali por volta de 2008 ele conseguiu superar essas oposições, se afixar no poder, promulgar a nova Constituição, né, que vinha ali um processo constituinte que não conseguia convocar o plebiscito final para sua aprovação, finalmente conseguiu em 2009, e em 2009, nas novas eleições, ele se reelege ali por uma primeira vez, com 64% dos votos, né, formando a maioria absoluta ali na Câmara e no Senado, e fazendo então um governo muito mais tranquilo naquele segundo mandato. No ano de 2013, né, em que eu já estava no doutorado estudando Bolívia, eu tive a oportunidade e o prazer de morar na Bolívia, né, de morar em La Paz, uma experiência que para mim foi muito boa, né, enfim, além de academicamente muito importante para conduzir essas pesquisas, eu de fato tenho um carinho muito grande pelo país. Eu deixei ali muitos amigos, queridos, com os quais tenho contato ainda com muita frequência. Então, em 2013, eu estive lá, foi aquele ano ali de crescimento recorde econômico na Bolívia, né, cresceu mais de 6% o PIB naquele ano. Enfim, mas a tônica desses governos ali do MAS foram, de fato, né, de muito crescimento econômico, o que possibilitou que em 2014 ele se reelegesse mais uma vez, com um pouquinho menos de votos, mas ainda assim muito expressivo, não é? 62% dos votos, quase, ele obteve naquela terceira eleição. Só que uma vez que ele assume esse terceiro mandato, ali em 2015, o principal tema que passa a ocupar o governo desde então foi a questão sucessória, não é? O que vai acontecer ao final desse mandato, no qual, segundo a Constituição, o Evo Morales não poderia mais se candidatar à reeleição. E desde então, aquilo ali passou a ser o tema central de governo, o governo que tinha, novamente, maioria muito folgada, né, uma maioria de mais de 2/3 nas duas câmaras legislativas, né, na Câmara de Deputados e no Senado, logo propôs ali uma emenda constitucional que permitiria uma nova candidatura à reeleição. Só que essa Constituição, promulgada em 2009, ela estabelece que qualquer emenda constitucional, uma vez aprovada pelo parlamento, antes de valer, ela precisa passar por um referendo ratificatório. Tá certo? Então, esse referendo foi convocado para o ano seguinte, para 2016, né, foi realizado no dia 21 de fevereiro de 2016, e, pela primeira vez, o MAS, não é, o Evo Morales, pede
aquela votação, não é? Uma pequena maioria, né? Eles obtêm 48,7% a favor do sim, né, da aprovação da emenda, contra 51,3% a favor do não. Então, essa emenda não passa, mas em vez de acatar aquele resultado, o MAS e o governo passaram todo o restante daquele mandato buscando encontrar possibilidades de, mesmo assim, postulá-lo novamente a uma reeleição, tá certo? Ficou se debatendo o que se poderia fazer, ventilando várias hipóteses, que, a meu ver, muito frágeis, todas elas, não é? E, no final das contas, acabou se decidindo por arguir perante ao Tribunal Constitucional que a proibição a uma reeleição, ela seria, apesar de estar na Constituição, ela seria inconstitucional, porque violaria um pacto de direitos humanos da Corte, né, da OEA, que estabelece que todos os cidadãos têm o direito a ser votados, né, têm o direito a concorrer aos cargos públicos. Isso, segundo, né, essa convenção da OEA, seria um direito humano fundamental. Então, o governo arguiu perante a Corte Constitucional que aquilo violaria os direitos humanos, e a Corte acabou acatando aquele argumento e, portanto, habilitando o Evo Morales a uma nova candidatura à reeleição. Isso despertou muita polêmica desde sempre, tá certo? E acabou dando àquelas oposições, assim mesmo no plural, porque a oposição ao governo do MAS durante todo esse tempo sempre foi marcada por uma extrema fragmentação, tá certo? Inclusive regional. Ao longo de todo esse tempo, por exemplo, o partido que foi o principal contendor dele nas eleições sempre foi um partido diferente a cada eleição, mostrando, né, essa fragilidade dessas oposições. Enfim, e aquela violação à própria Constituição, na qual o governo tinha tido um papel muito forte para que ela fosse aprovada, acabou dando para essas oposições uma bandeira muito forte que até então elas não tinham. Enfim, esse processo todo chega, não é, até o ano passado, em meio a essa questão, onde a principal bandeira, né, a principal acusação das oposições frente ao governo que tentava se reeleger era de que aquilo era uma violação democrática, tá certo? De que aquilo violava a democracia boliviana e de que, portanto, era preciso resistir. Mas essas oposições, mais uma vez, não conseguiram se unificar, né, apresentar uma candidatura unificada contrária ao Evo Morales. Você tinha ali, a princípio, né, 3 candidatos apontados como, né, os principais, né, um sendo o Evo Morales e Álvaro Garcia Lineira como vice, né, quem foi o vice dele em todos os mandatos. Aparecendo, então, o Carlos Mesa, né, que já havia sido presidente naquele momento, ali entre 2003 e 2005, né, como vice que assumiu após a renúncia do Gonzalo Santos de Lozada, sendo o principal candidato da oposição, né, com um discurso mais centrista, algo mais moderado. Né, Carlos Mesa, que era, antes de entrar na política, né, um intelectual até bastante respeitado na Bolívia, né, historiador, cineasta, enfim. Um outro senador do departamento de Santa Cruz, Carlos Ortiz, que já com uma direita um pouco mais dura, né, um pouco mais à direita do que o Carlos Mesa, e que era, inclusive, né, para mostrar a força desse argumento, né, por conta da suposta violação democrática, o nome da coligação dele chamava Bolívia Disse No, né, ou seja, a Bolívia disse não. Né, porque essa era, de fato, a grande bandeira. No final, ele acabou ficando em 4º lugar naquelas eleições, né, do resultado final, foi ultrapassado por um candidato que apareceu muito surpreendentemente assim, na reta final, um pastor de origem coreana, né, ele de fato nasceu na Coreia do Sul, mas mora na Bolívia desde criança, Yoon Sung, né, algo assim, que foi candidato pelo Partido Democrata Cristão naquela eleição, e que acabou aparecendo ali surpreendentemente em 3º lugar, fez acho que 9% dos votos naquela eleição,
e que muita gente, inclusive, dizia que ele era o Bolsonaro boliviano, daquela eleição, não é? Porque era o cara supostamente outsider, né, de fora da política, e que apareceu com um discurso muito mais de extrema-direita, com a pauta de costumes, falando de aborto, quando ninguém estava falando de aborto, não é? Até várias declarações bem machistas que ele deu, inclusive contra a própria candidata a vice dele, não é? Que acabou renunciando ao cargo de vice diante das declarações dele. Mas, enfim, de fato, aquelas eleições, que, como eu mencionei, eu estive lá, foram marcadas muito por uma apatia. Inclusive pelo fato de que, se você comparasse os programas que os candidatos apresentavam, né, sobretudo o Evo Morales pelo MAS, né, e o Carlos Mesa pela coligação Comunidade Cidadã, né, que postulou a sua candidatura, se você analisasse, no fundo, não tinha muita diferença, tá certo? Em termos econômicos, em termos de propostas, era basicamente a mesma coisa. Então, ninguém despertava muita empolgação. Havia, de fato, um cansaço com relação ao MAS, sobretudo mais do que ao MAS, ao Evo Morales, pela própria questão do referendo, não é? Que perderam e que não acataram também, é preciso que seja dito. Mas eu me lembro que, assim, com as pessoas com quem eu conversava, as pessoas, assim, não tinha uma amostra estatisticamente significativa, né, para afirmar isso, mas muitas pessoas com quem eu conversava diziam mais ou menos a mesma coisa. Quem dizia que ia votar pelo Evo Morales, né, na reeleição, me dizia muitas vezes, olha, eu vou votar nele, mas eu, sinceramente, não gostaria que ele fosse o candidato, deveria ser outra pessoa, mas eu vou votar nele porque, se a oposição ganhar, vai reverter tudo que o governo fez, e é inegável que houve avanços, etc. e tal. E quem dizia que ia votar no Mesa, dizia que ia votar nele apesar dele. Me diziam, olha, eu acho que eu vou votar no Mesa, mas eu acho que o Mesa é um candidato fraco, que, se for eleito, vai ser um presidente fraco, e que acho que, inclusive, nem vai conseguir durar nem um ano ou dois no governo, porque o MAS vai protestar e ele vai acabar renunciando. Mas eu não vou votar no MAS, porque eu acho que isso que fizeram do referendo não está certo, etc. e tal. Então, havia, não é, um cansaço notável ali naquele processo, mas, enfim, no domingo das eleições, tudo transcorreu em ordem, não é, de forma bastante pacífica. Inclusive, para quem não sabe, não é, na Bolívia, durante o dia da eleição, o tráfego veicular fica proibido. Você só pode circular de carro nas ruas se você tiver uma autorização expressa do órgão eleitoral. Tem que colocar lá, né, no vidro do carro, de que você está autorizado a circular. Então, as ruas ficam desertas, assim, não ficam desertas, na verdade, porque elas ficam tomadas pelas pessoas, né? Você vê as pessoas caminhando, né, as famílias passeando com os filhos, vê muitas crianças jogando futebol na rua, andando de bicicleta, enfim. Fica um clima muito agradável, né? Se faz um domingo de sol, fica muito agradável, e foi o caso nesse dia ali durante as eleições. Só que essa calmaria toda, ela se rompeu na noite daquele domingo, quando o órgão eleitoral interrompeu, né, sem explicar muito bem, sem explicar de maneira convincente, a contagem de votos rápidos que eles haviam prometido fazer, e, segundo, né, os comunicados anteriores, até às 10 horas daquele domingo, ela já iria informar, pelo menos com 90% de apuração, né, e, portanto, com uma grande certeza, quem poderia ser o novo presidente. No sistema eleitoral boliviano, você pode ser eleito em primeiro turno, mesmo sem obter mais de 50% dos votos, desde que você obtenha pelo menos 40% dos votos, com uma diferença de pelo menos 10% dos votos sobre o segundo lugar. Então, as pesquisas eleitorais todas até ali, elas davam um cenário muito apertado, no qual o MAS era o favorito, que provavelmente iria fazer mais de 40% dos votos, mas que essa vantagem de 10% sobre o segundo lugar
não estava garantida. Poderia acontecer ou poderia não acontecer, e que o mais provável é de que ela seria por uma margem muito pequena. Então havia esse clima de apreensão muito grande, já desde sempre havia um clima de que poderia haver fraudes, tá certo? Eu ouvi de muita gente dizendo, olha, mas eu acho que essa eleição vai ser fraudada. Eu me lembro que eu sempre perguntava, tá, mas e os observadores internacionais que vão estar aqui né, garantindo a lisura? E me diziam, não, mas... E aí isso é interessante de dizer. Me diziam, não, mas a OEA, ela está vendida para o governo, tá certo? Eles diziam isso. A OEA está com o Evo Morales, o Almagro é aliado do Evo Morales, então eles vão fazer vistas grossas, vai ter fraude. Né? Então, muita gente falava nisso, né? Havia esse certo clima pairando no ar. Então, quando o órgão eleitoral interrompeu ali por volta das 20 horas a apuração, não é, num resultado que até então mostrava o MAS na frente, né, com mais de 40% dos votos, porém sem essa margem de 10% que precisaria para ganhar em primeiro turno. Então, aquilo ali foi um estopim para que muita gente, né, das oposições fossem para as ruas e dissessem, é fraude, estão fazendo fraude, e aí começou tudo aquilo que nós acompanhamos no ano passado. Não é? Muitas mobilizações de rua. O governo, então, pediu que a OEA, né, declarou, olha, então vamos pedir que a OEA faça uma auditoria completa do processo eleitoral, e o que a OEA disser, nós acataremos. Quando a contagem final, né, chegou, ela deu como resultados, né, o MAS com 47,08% dos votos, e uma margem, né, assim, quase exatamente dos 10% de vantagem que precisava sobre o Carlos Mesa, que estava em segundo lugar, né, com 36,90 e alguma coisa por cento, se não me engano, né, enfim, quase justinho os 10% que precisavam. Então ficou todo mundo ali, foi fraude, foi fraude, foi fraude, e o relatório final da OEA apontou, né, ali como nós acompanhamos, que não poderiam atestar que aquelas eleições não tinham sido realmente, que tinham sido realmente limpas, não podia atestar isso, e, portanto, recomendando, né, isso também é interessante frisar, o relatório final recomendava que essas eleições fossem canceladas, que fossem realizadas novas eleições, mas que o mandato das autoridades vigentes fossem respeitados, né, até o final do seu mandato. O Evo Morales e o parlamento tinham ainda, né, o parlamento em posse, que estava ali, né, eleito em 2014, tinham ainda mandato até janeiro de 2020. O Evo Morales foi para a televisão, dizendo que acatava aquela recomendação da OEA, que, portanto, iriam convocar novas eleições, mas pedindo que, então, que o país se pacificasse, né, que a Bolívia, né, normalizasse as situações, enfim, só que as oposições, em vez de acatar isso, partiram mais para o tudo ou nada, vários relatos de violência, né, que foram provocando, então, renúncias em série, né, do presidente da Câmara de Deputados, alegando que tinham sequestrado seu irmão. Todo mundo acompanhou também a prefeita de uma cidade chamada Vinto, em Cochabamba, né, que foi sequestrada ali, forçada a marchar descalça, toda coberta de tinta, né, levando, né, empurrões durante todo o processo ali e tal. Né, a presidenta do Senado também renunciou. Enfim, aí apareceu o comandante das Forças Armadas sugerindo, né, que o Evo Morales então renunciasse, e que ele acabou renunciando e partindo para o exílio. Como não havia mais a linha sucessória, a presidenta do Senado e o presidente da Câmara, ficou ali um vazio de poder, e o parlamento, sem a presença da maioria do MAS, né, maioria de 2/3 do MAS, acabou empossando ali a Jeanine Áñez, que era a segunda vice-presidenta do Senado, como então presidenta interina, e o Tribunal Constitucional, o mesmo Tribunal Constitucional que havia dado aval para essa candidatura de reeleição ao Evo Morales, deu aval também para que ela ficasse ali como presidenta interina, né, legalizou aquele processo. Então,
um processo todo muito confuso, né, marcado por muitos protestos e muita violência, e no qual você tinha elementos tanto para apontar possibilidades de fraude na condução das eleições, não é? Ou de pelo menos de que aquelas eleições não haviam sido conduzidas da maneira mais lisa possível, e ao mesmo tempo também elementos fortes de golpe de Estado também nessa parte final, nesse desenlace final. Inclusive confirmada essa parte pela maneira como a presidenta, não é, empossada passou a agir no seu governo, não é? Que em vez de se comportar como um governo interino, cujo principal mandato seria celebrar as novas eleições, passou a se comportar como um governo de vingança, não é? Buscando reverter ao máximo possível o máximo possível de políticas que haviam sido implementadas pelo MAS, não é? Então, por exemplo, relações internacionais rapidamente romperam relações com a Venezuela, com Cuba, não é? Voltaram a ter relações plenas com os Estados Unidos, né? Que até então, desde 2008, os dois países não tinham ainda embaixadores entre os países ali, né? Rapidamente foi restaurada essa relação bilateral em nível máximo. Enfim, perseguição a ex-autoridades, inclusive nem sequer apenas, né, altas autoridades como ministros, que muitos ficaram ali presos, exilados ali, asilados na Embaixada do México sem conseguir sair de lá. Somente agora, não é, esse ano, após as eleições, é que eles puderam sair de lá. Mas até, por exemplo, peixes pequenos, né? Um desses meus amigos bolivianos, que é médico, ele trabalhava, né, no ano passado, quando eu estive lá, ele estava trabalhando ainda ali no Ministério da Saúde, como coordenador do programa de cooperação com os médicos cubanos, ali, parecido com mais médicos que nós tínhamos aqui no Brasil, e ele foi preso, né? Ele foi preso, ficou alguns meses ali na cadeia, né? Na cadeia de São Pedro, ali, próximo ao centro ali de La Paz, num processo ali muito esquisito, inclusive, né? Ele, por sorte, um pouco antes de começar toda essa coisa da pandemia, do coronavírus, ele conseguiu pelo menos prisão domiciliar, não é? Está ali ainda respondendo o processo, né? Ainda está em prisão domiciliar, mas que provavelmente isso vai cair agora, tá certo? Então, esse governo adotou um clima mesmo de revanche, né, de perseguição, inclusive usando discursos racistas, né, chamava, não podemos deixar que esses selvagens retornem ao poder, né, literalmente isso foi dito, né, tanto pela presidenta quanto pelo ministro de Interior, Arturo Murillo, né, um cara assim com um discurso extremamente, né, bem de extrema direita, muito, né? Vamos fazer uma caçada aos foragidos do MAS, né? Ele dizia frases como essa, e isso alimentava, né, cada vez mais essa percepção de que o que houve ali foi um golpe de Estado. Enfim, essas eleições deveriam ter ocorrido a princípio em maio, né? Veio o coronavírus, veio a pandemia, então, por conta disso, essas eleições foram, né, adiadas, sem data marcada, né, o governo buscando se prorrogar cada vez mais, enfim, o governo interino, que a princípio era para ficar 90 dias, ficou um ano, não é? E eleições que só foram marcadas, de fato, por força de pressão dos sindicatos, movimentos sociais que são a base do MAS, né, que começaram a se manifestar muito fortemente ali por volta de fim de julho e de agosto, conseguiram arrancar, então, que essas eleições fossem marcadas para setembro, que depois novamente foram adiadas para agora outubro, e onde elas, enfim, se realizaram, não é? Chegamos ali a esse período das eleições com pesquisas eleitorais também indicando o MAS como favorito, embora também num cenário ali parecido com aquele do ano passado, em que ele tinha chances de ganhar no primeiro turno, mas que não era certeza ele ganhar nesse primeiro turno, porque o que era indicado é que se ele ganhasse seria nesse esquema de 40 e tantos por cento, com 10 de vantagem sobre o segundo colocado. Como vimos, acabou sendo uma margem maior, não é? Se elegeu com 55,1%, porque aquelas pesquisas mostravam também um índice muito grande de pessoas que diziam que não sabiam ou que não queriam dizer em quem iam votar, não é? E que, pelo que foi visto, a maioria delas acabou se inclinando ali
no voto pelo MAS. Chegamos nesse processo também com essas oposições novamente divididas, não é? O que possibilitava, caso a votação do MAS fosse essa de 40 e tantos por cento, né, uma maior probabilidade de ganhar em primeiro turno do que se fosse um candidato só único das oposições concentrando todo o voto. Mas que, enfim, no final das contas, acabou isso não fazendo muita diferença, não é? E na qual você tinha 3 candidatos principais, tinha alguns outros candidatos menores, né? O pastor coreano também se candidatou outra vez, mas nessa fez uma votação bem ínfima, acho que perdeu muito aquele efeito novidade, mas os 3 principais candidatos eram Luiz Arce, não é? Que acabou sendo eleito, Carlos Mesa, novamente, como principal candidato da oposição, e Luiz Fernando Camacho, que era, né, o líder do Comitê Cívico de Santa Cruz, que se destacou muito durante aquela jornada de protestos contra as eleições apontadas como fraudulentas, ele com um discurso muito de extrema-direita, não é? Luiz Fernando Camacho, inclusive, que ele gosta de se intitular El Macho Camacho, né, para vocês terem uma ideia, ele sempre fazia um discurso muito messiânico, com uma Bíblia gigante nas mãos ali e tal, né, certamente alguns de vocês devem ter visto a imagem dele, né, quando o Evo Morales renunciou ano passado, entrando no Palácio de Governo com a Bíblia na mão, ajoelhado, né, depois a presidenta declarando que a Bíblia voltou ao Palácio, não é? Jeanine Áñez havia sido candidata, né, ela havia tentado se candidatar à reeleição também, mas acabou renunciando um pouco antes, vendo que todo o desgaste diante do fiasco do seu governo, né, a gestão da pandemia, né, escândalos de corrupção, compra de respiradores por 4 vezes o preço e que quando chegaram nem funcionavam, enfim, ela se desgastou muito e chegou nessa eleição com esses 3 principais candidatos, não é? Evo Morales, Carlos Mesa e Luiz Fernando Camacho. E a minha análise desse processo de agora, né, é que eu acho que essas eleições desse outubro, agora de 18 de outubro, elas deixam para mim, né, 3 grandes lições e 3 grandes dúvidas sobre o que vai acontecer daqui para frente, né? Então, sobre as lições, né, com toda a temeridade de você fazer, né, alguma afirmação com um processo que está acontecendo, não é tão recente, mas eu acho que a primeira delas, né, é muito óbvia, muito clara, é de que do ponto de vista do MAS, tem insistido tanto nessa reeleição do Evo Morales em 2019, foi um erro gravíssimo, não é? Porque eu escutei de muita gente me dizendo, olha, eu votei no Mesa, eu vou votar no Mesa, mas se tivesse sido outro candidato, eu teria votado no MAS. E analisando os números eleitorais, eu acho que eles indicam, né, que provavelmente esse era o caso. Não é? A gente nunca tem o contrafactual, né, ele por definição não é observável, mas se não tivesse sido o Evo Morales, se tivesse havido um outro candidato, eu acho que provavelmente teria mesmo ganho. Porque se você olhar no referendo de 2016, a votação pelo sim foi de 48,7%. Em 2019, não é? O fraude, sem fraude, enfim, não vou entrar nesse tema, mas o resultado final deu 47,08% de votos no Evo Morales no MAS. Né? Então, uma votação muito próxima daquela a favor da reeleição, inclusive até um pouco menor, não é? 1% menor ali, quase 2%. E aí você olha as eleições desse ano, 2020, 55,1%. Né? Então, eu acho que dá para a gente ter, né, essa certeza, né, de que aquela né, insistência nessa eleição foi um grande erro, e não apenas pelos resultados eleitorais, mas também porque, como eu mencionei, durante todo esse terceiro mandato do MAS, ela acabou sendo a questão central, então assim, foi um mandato em que o governo não aprovou nenhuma grande reforma, não fez nenhum grande programa político, não teve nada de muito substantivo que o governo tenha feito de novo. Não é? Aquilo acabou sendo o tema central e isso certamente deve ter contribuído para desgastar esse mandato, né, e a figura
do próprio Evo Morales. A segunda, né, eu acho certeza que dá para a gente tirar, né, que esse próximo governo do Luiz Arce e da Choquehuanca como vice vai enfrentar uma situação mais difícil, não é, do que o governo do Evo Morales enfrentou nesse segundo e terceiro mandatos, né, porque vai pegar uma economia, né, vindo aí de uma recessão de 11%, devido a, enfim, é uma economia que já vinha desacelerando desde pelo menos 2014, né, por conta da mudança no cenário internacional, né, a queda dos preços das commodities, que até já recuperou um pouco mais do nível mais baixo que atingiram, mas ainda estão longe daqueles recordes que foram registrados durante o segundo mandato, né, mas somado a isso, uma péssima gestão do governo interino nesse último ano, e mais todos os efeitos do coronavírus, certamente. Não é? Então, essa parte dos efeitos da pandemia, uma vez que ela talvez acabe, pode ser que se recupere mais rapidamente, mas ainda vai enfrentar uma situação econômica bastante difícil. Né? Bolívia segue ainda muito dependente da exportação desses produtos primários, sobretudo gás, né, minérios e soja, mais alguns outros produtos agrícolas, mas, enfim, essa é a grande pauta exportadora boliviana. Esse governo fez maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, mas é uma maioria que não é de 2/3, como era aquela que o governo teve até então. Não é? E isso, na Bolívia, faz diferença bastante porque, enfim, não apenas para emendas constitucionais, caso queiram fazê-las, né, demandam esses 2/3, mas também para a designação de algumas autoridades, como o fiscal geral, defensor do povo, controlador geral, né, a pré-seleção dos candidatos ao poder judicial, enfim, uma série de coisas que exigem essa maioria qualificada, que o MAS agora não terá, e que então vai ter que, de certa forma, pactuar com as oposições, o que é algo muito inédito para eles, né, não tem essa cultura política até então. E a terceira grande lição que eu acho que essas eleições deixam é que o MAS realmente é um partido maior do que a própria figura do Evo Morales, que esse era um questionamento que se fazia, né? Será que o MAS é tão forte ou o grande líder é que tem essa força e uma vez que ele saia da cena política, o partido vai deixar de existir, não é? Então, eu acho que o partido mostrou que tem, sim, a sua força e sua organização, né, bastante sólidas, não é? Para além da própria figura do Evo Morales, e mostrou que é realmente o único partido do país que possui uma base social, realmente, né, possui laços sociais, né, com setores, com grupos que realmente se identificam com ele, que sentem que são parte dele, né, que seus interesses são por ele defendidos, e o único partido que é realmente organizado num nível nacional, né, que tem presença no país inteiro. Né, os demais têm uma presença apenas muito regional, né, que se restringe a departamentos, às vezes mesmo apenas a municípios. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, uma tela aqui das votação, né, nessas eleições dividida por províncias, tá certo? O azul é o MAS, né, onde o MAS teve maior votação. O amarelo, né, é o Comunidade Cidadana, né, do Carlos Mesa, e o vermelho é o Luiz Fernando Camacho, né? Vocês podem ver, ó, o MAS venceu em províncias no país inteiro, né? Em alguns departamentos venceu, inclusive, em todas as províncias. E tem algumas províncias, por exemplo, aqui em Cochabamba, onde ele venceu, aqui, ó, em Tapacari, com 98,01%. Tiraque, 96,03%. Tá certo? O Luiz Fernando Camacho, que tentou sempre se mostrar como grande líder de Santa Cruz, né, só tem votos em Santa Cruz e no Beni, praticamente, né, teve províncias como Oruro, né, que fica aqui, acho que isso aqui, se não me engano, é Oruro, em que ele teve votações ridículas, de 0,08%,
né, menor até do que um candidato, né, pulga, né, que ninguém nem conhece, Feliciano Mamani, né, que ficou à frente dele, tá certo? Então, o MAS realmente possui uma presença de fato nacional que nenhum outro partido ali possui, né? Enfim. E aí, para além dessas lições, né, como eu mencionei, eu fico com três questionamentos, né, sobre o que será esse próximo governo, né, para onde ele poderá ir. A primeira delas, né, já que eu falei dessa fortaleza do MAS, é como é que vai falar agora de talvez um ponto fraco, né, ou pelo menos hipoteticamente, ou que pelo menos certamente que poderá ser um ponto fraco, dependendo da forma como essa questão seja lidada, que é como é que vai se dar a transição de lideranças no interior do MAS. Porque, enfim, o partido se mostrou realmente maior do que a liderança do Evo Morales, mas o Evo Morales continua ainda um líder muito forte, que possui uma base própria também muito forte, não é? 2 dos 3 senadores eleitos pelo MAS em Cochabamba, por exemplo, são dos sindicatos de cocaleiros, né, do qual ele sempre foi o presidente, oficialmente ainda é o presidente do sindicato dos cocaleiros do Chapare, não é? Então são vistos como muito leais a ele. Ele, né, retornou ao país hoje, né, estava no exílio na Argentina, acabou de voltar, e durante toda a campanha, os opositores tentavam colar, né, no Luiz Arce essa figura de que ele seria talvez apenas uma marionete do Evo Morales, né? O verdadeiro presidente nas sombras seria o Evo, algo que ele sempre negou, né? Mas era isso que a oposição tentava capitalizar. Durante toda a campanha e depois dos resultados, ele sempre negou, né? Falando que iria ser feita uma renovação, que era preciso renovar, né? Muitas das bases sociais do MAS também declarando que o ideal era isso, que era preciso renovar, ter um MAS 2.0, que os ex-ministros não deveriam, né, voltar aos cargos de poder, enfim, né, uma renovação, um rejuvenescimento. Mas pelo próprio perfil do Evo Morales, é difícil imaginar que ele vá simplesmente se resignar a observar e não queira realmente influenciar, não é? Então, essa é uma questão que a gente vai precisar observar e que, conforme ela seja lidada no interior do governo, no interior do partido, isso poderá ter impactos importantes nesse novo governo. E é interessante que a gente fique de olho também em qual vai ser o papel do atual vice-presidente, não é, David Choquehuanca, que foi o chanceler, né, o ministro das Relações Exteriores do Evo Morales nos seus 2 primeiros mandatos, depois ele foi afastado no terceiro, e que sempre houve ali, pelo menos desde esse segundo mandato, informações ali, rumores de bastidores, de que haveria uma certa, né, rivalidade ou ciúmes entre o Evo Morales e ele, e até mais do que o Evo Morales e ele, o vice-presidente Garcia Linera e ele, né, porque o Choquehuanca é um intelectual, né, de origem aimara, um intelectual bastante respeitado na Bolívia, em alguns outros países da região, né, e davam-se conta de que haveria essa rivalidade e que quando ele foi afastado ali do governo, né, se atribuía a isso. Enfim, é preciso inclusive a gente lembrar que a princípio, quando o MAS estava discutindo quem seria o candidato para essas eleições, as bases sociais do MAS, os sindicatos, os movimentos sociais, os grupos, enfim, que o compõem, haviam indicado, na verdade, o candidato à presidência, o David Choquehuanca. E que o Evo Morales, lá do exílio, foi quem interveio, né, e disse que não, que o candidato deveria ser o Luiz Arce, e inclusive nessa intervenção, o candidato a vice, que o Evo Morales indicou desde Buenos Aires, nem seria o Choquehuanca, né, ele não ficaria nem com a vice-candidatura. O candidato seria o agora senador Andrônico Rodrigues, né, lá do Sindicato dos Cocaleiros. Houve, né, atrito interno dentro das bases do MAS, e no final disseram, tudo bem, a gente não vai fazer isso porque é importante manter a unidade, não vamos rachar o partido, ok, Luiz Arce presidente, mas David Choquehuanca vice, e essa que seja a última vez que haja uma intervenção desse tipo, não é?
Então, inclusive, né, esse desenrolar, isso que aconteceu, até dá mais margem de credibilidade para esses rumores, né, desses atritos internos entre Choquehuanca, né, e o Evo Morales ou Garcia Linera. E é importante que a gente fique de olho aí em como é que isso vai se desenrolar. A segunda dúvida, o segundo questionamento, que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, é com relação a qual vai ser o papel do Carlos Mesa com relação a essas oposições. Ele reconheceu muito rapidamente, no mesmo dia das eleições, a vitória do MAS e, portanto, sua derrota, e declarou que, então, a partir dali, ele seria o líder das oposições, porque esse era o papel que lhe haviam delegado as urnas. Mas a minha pergunta, a minha indagação é justamente, será que ele vai conseguir realmente manter, esse papel de liderança opositora que ele anunciou? E isso, eu me baseio, esse meu questionamento, tanto em questões da personalidade do Carlos Mesa, como eu mencionei, visto por muita gente na Bolívia como um líder fraco, titubeante, que vacilante, mas também pela fragilidade do seu partido, e que até entre aspas mesmo, porque muito mais do que o partido era uma coalizão entre alguns vários grupos, que se uniram e que inclusive entre a eleição de 2019 e a de 2020 perdeu alguns componentes relativamente importantes, O Partido Unidade Nacional de Samuel Doria Medina, que havia sido o principal candidato de oposição ao Evo em 2014, havia sido parte dessa comunidade cidadã no ano passado, e nesse ano rompeu e foi apoiar a Jeanine Áñez, a frustrada candidatura dela à reeleição, e o Partido Soberania e Liberdade, do prefeito de La Paz, Luiz Revilla, que também havia apoiado, havia sido parte da comunidade cidadã no ano passado, e que saiu para apoiar a Jeanine Áñez, em sua frustrada candidatura desse ano. Então, é um grupo ainda muito frágil, que eu me pergunto se será capaz de realmente se organizar como um partido, e que possa atuar como uma força ali, opositora, ou se, pelo contrário, vai acabar se fragmentando cada vez mais, e talvez até mesmo sendo fagocitado ali pelas beiradas, a esquerda pelo MAS e a direita pelo CREEMOS do Luiz Fernando Camacho, a terceira força ali do parlamento. E aí, o terceiro questionamento, a minha terceira dúvida, seria justamente qual vai ser o papel do Luiz Fernando Camacho, e sua direita mais radical, e não apenas dele, como do departamento de Santa Cruz como um todo, que, como eu mencionei, liderou essas oposições ali dos primeiros governos do MAS, sobretudo no primeiro, a elite do agronegócio crucenho, liderava essa grande oposição, depois acabou se acomodando com o governo a partir desse segundo mandato, é importante que se diga, houve moderação das duas partes, o governo começou a moderar suas políticas agrárias, aprovando algumas coisas de interesse ali dessa elite do agronegócio, enfim, moderando as políticas de reforma agrária, questão de transgênicos, muita coisa do tipo, e esses grupos empresariais de lá foram moderando a sua oposição política, ficando mais calados ali. Nessa conjuntura do ano passado, voltaram a ser mais radicalmente oposição, e eu me pergunto como eles vão se portar agora nesse governo do Luiz Arce. O Camacho foi o último a reconhecer a sua derrota, a vitória do Luiz Arce, ao mesmo tempo que ele mostrou essa reticência em reconhecer a derrota, ali quase como o Trump agora dessas eleições aqui dos Estados Unidos, mas logo em seguida começaram a pipocar alguns protestos, a princípio ali só de gatos pingados, principalmente em Santa Cruz, mas também em Cochabamba, um pouquinho menos na cidade de La Paz, alegando fraude, sem apontar qualquer prova, sem ninguém, nenhum observador internacional de nenhum lado, sem o órgão eleitoral, sem a OEA, sem ninguém apontar qualquer evidência de fraude, começaram a fazer protestos alegando isso.
não é? Indo, inclusive, para frente de quartéis militares, pedindo ali uma intervenção cívico-militar, né, em nome da democracia, para que não voltasse o MAS. Esses protestos, sempre, assim, ainda que isolados, foram ganhando, né, um pouco mais de tração. Até ontem ainda tinham grupos protestando nisso, né? Alguns grupos convocaram greves, paralisações em Santa Cruz, não é? Que tiveram alguns êxitos parciais na cidade de Santa Cruz. Mas, enfim, não é? É preciso que se fique de olho em como é que isso vai evoluir. Não é? Por enquanto, eles ainda não têm muita força, mas ninguém sabe, né, o que pode acontecer. E isso é preciso ser matizado um pouco também, porque como a gente viu ali, né, naquele mapa eleitoral que eu mostrei, vou até colocar aqui de novo, essa força do Camacho, propriamente, né, dele como líder, ela precisa ser bem matizada dentro de Santa Cruz, não é? Em muitas províncias, ele perdeu para o Massa, inclusive. Né? Se você olha a votação total do departamento de Santa Cruz, não é? Ele venceu lá com 45,05% de votos, mas o MAS foi o segundo lugar, com 36,19%. Então, quer dizer, ele é forte, ele é majoritário ali, mas ele não é hegemônico. Está muito longe de ser hegemônico, como o MAS, por exemplo, é em vários dos outros departamentos, em várias das outras províncias, inclusive em algumas ali, né, do mundo rural crucenho. Enfim, então eu acho que eu deixo aqui, né, essa minha apresentação, e ficamos aqui para o debate, né, eventuais perguntas que possam surgir aqui da plateia. E é isso, né? Agradecer a todas e todos a atenção e o convite aqui da UFPI para participar. Para mim é sempre um prazer e uma honra falar da Bolívia, esse país pelo qual tenho realmente muito carinho, né? E que realmente, se não fosse o coronavírus, eu teria ido de novo acompanhar essas eleições ali em loco, né? Quando elas ainda estavam marcadas para maio, eu cheguei a olhar novamente passagens e tal, só que aí aconteceu o que aconteceu e eu tive que me contentar em observar aqui a distância. Então é isso, muito obrigado, e se tiver perguntas, é isso. Bom, nós te agradecemos, professor. Muito obrigado pela exposição, foi muito esclarecedora. E agora nós vamos começar o momento de perguntas e discussão, tá certo? Professor, quando estava ocorrendo a anulação das eleições da Bolívia, as pessoas estavam questionando muito a ingerência dos Estados Unidos, denunciando nas redes sociais o interesse das grandes empresas estadunidenses, inclusive no lítio boliviano. Então, o bilionário Elon Musk, CEO da Tesla, que se beneficia diretamente com o lítio para as baterias dos seus eletrônicos, se posicionou afirmando: vamos dar golpe em quem quisermos. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa admissão e sobre a inércia da sociedade internacional e órgãos internacionais a respeito dessas afirmações. Olha, eu acho o seguinte, né? Certamente os Estados Unidos têm muitos interesses ali, certamente o Trump, né, podendo apoiar um movimento desse golpista, ele certamente apoiaria, apoiou, enfim. Mas eu acho que os elementos, né, de golpe nesse processo todo, eles estão muito mais no foco interno, propriamente boliviano, o acionar ali das forças policiais e das forças armadas ali naquela reta final, e de um lado internacional, o governo do Bolsonaro, tá certo? Há relatos ali de participação da embaixada brasileira, né, de assessores do Bolsonaro, ali assessorando essas oposições bolivianas durante o período eleitoral e após o período eleitoral, tá certo? Como eu mencionei, a OEA, por exemplo, no início do processo, ela era vista por todos ali dentro da Bolívia, inclusive as oposições, como pró-Morales, não é? Inclusive, quem convida e entrega o papel de atestar a lisura das eleições
foi o próprio governo do Evo Morales, tá certo? Então, isso só para matizar um pouquinho, né, essa visão, porque o papel da OEA ele foi ambíguo e foi bem complicado em alguns momentos, mas ele não foi exatamente assim como muita gente dos que né, dos defensores da tese do golpe. Eu acho que houve golpe sim, mas eu acho que há elementos que indicam que sim, pode ter havido alguma fraude, até porque pelo apertado que estavam os resultados, você não precisava fazer uma fraude massiva, como era o que a oposição dizia, né? Com 1% de votos que você conseguisse manipular, você já poderia definir esse resultado para um lado ou para o outro. Eu vou comentar só um pouquinho rapidamente essa questão do Elon Musk. Não é? O Elon Musk é um cara que adora bravatas. Não é? Quando alguém fala alguma coisa, ele adora falar alguma coisa assim, tipo, e tal, eu sou o Elon Musk, eu faço o que aconteça e tal. Então ele falou essa história do lítio, mas eu sinceramente não acho que ele foi o articulador do golpe na Bolívia, até porque a Tesla não está ali envolvida no lítio, e por mais que o Evo tenha tentado ali uma política de controle maior do Estado sobre essa industrialização ali desse recurso, no final das contas ele acabou ele mesmo assinando acordos com multinacionais, não é? Mas na verdade a principal que estava lá era uma empresa alemã, e que na véspera das eleições ele cancelou esse acordo que ele tinha feito, porque o Comitê Cívico de Potosí, né, que é onde fica ali o Salário de Uyuni, que é a principal reserva de lítio da Bolívia, né, apontada como do mundo, essas lideranças ali de Potosí diziam que aquele acordo com essa empresa alemã era um acordo entreguista que feria a soberania, enfim. Eu não confesso, não analisei a fundo o que era o acordo, mas havia essa percepção na Bolívia de que o próprio governo é que estaria entregando, né, ali os recursos, né, traindo essa promessa de controle nacional daquele recurso estratégico. Enfim, então, como eu falei, eu acho que os elementos que apontam para golpe ali na Bolívia são muito mais de ordem interna, não é? Aquele motim policial que começou em Cochabamba e depois se alastrou para outras unidades na Bolívia, né? Os policiais se aquartelaram e pararam de garantir a segurança, então aqueles protestos das oposições foram ganhando cada vez mais volume, não é? As próprias comandantes das Forças Armadas, Wilman Kaliman, né, que fez aquela declaração ali no dia em que o Evo Morales renuncia, né, um pouco antes, sugerindo, não é, que ele renunciasse, mas enfim, alguém que tem as armas sugerir que ele renuncie é como se você está sendo assaltado e o ladrão sugere que você entregue a carteira, não é? Não é exatamente uma sugestão, não é? Você não tem muita margem para escolher aquilo ali, não é? Tem esses elementos ali de participação, né, da embaixada boliviana, e tem uma boliviana chamada Maria Galindo, né, uma líder feminista, que é uma das coordenadoras de um grupo lá de La Paz chamado Mujeres Creando, não é? Ela é uma figura bem, né, bem sui generis lá na Bolívia, né? Ela, assim, sempre tem um aspecto assim punk rock, né, o cabelo raspado do lado, ela sempre tem um discurso bem bravo, incisivo. Ela era colunista de alguns jornais ali, não é? Então, ela durante esses governos do MAS sempre teve um discurso com muitas críticas ao governo, por questões, né, contradições do governo, muitas delas das quais eu várias vezes concordava, inclusive, mas sem com isso se alinhar com os opositores de direita, não é? Ela se diz anarquista, não é? Enfim. Ela tentou publicar uma coluna num dos jornais ali, Página 7, onde ela estava, coluna que foi censurada e ela foi demitida desse papel, né? Depois saiu num blog que era um relato de como é que teria supostamente sido decidida essa transição em torno da Jeanine Áñez, que era, na verdade, uma total desconhecida, né? Uma senadora periférica ali do departamento de Beni, que nunca havia tido maior relevância, nem sequer no seu departamento ela era uma grande liderança, nem nada, e ela dá conta ali, né, de alguns líderes das oposições que se reuniram
e que decidiram que ela seria, então, a interina, justamente por ela não ser tão relevante, né? Ela vai ser um tampão, e aí depois a gente se acerta ali, e o acordo é que, então, ela não seria candidata à reeleição, né? Acordo essa que ela traiu. O Luiz Fernando Camacho, inclusive, também depois, vazaram alguns áudios dele, né, no qual ele se jactava, ele se congratulava, ali, né, se gabava de ter, não, eu e o meu pai, nós fizemos ali várias ligações ali para comprar, fazer acordo com os líderes militares, os líderes da polícia, para garantir que eles não iam reprimir os nossos protestos, e aí, quando a gente fez esse acordo com eles, foi que a gente viu que, então, podia partir para cima, porque não ia ter repressão, e foi isso que a gente fez, né? Então, eu acho que os elementos que indicam, né, o golpe estão muito mais por aí. E aí, sobre o papel da OEA, eu preciso dizer que o primeiro informe, né, preliminar que ela deu no dia das eleições, ali, quando foi suspensa aquela contagem de votos, foi horrível, não é? Assim, muito taxativo, quando ainda era uma coisa nebulosa, porém certa, afirmando, sem nenhuma margem de dúvida, que a tendência estatística dos votos garantia que haveria um segundo turno, e isso ali é bastante questionável, para dizer o mínimo, e que se viu como jogar gasolina na fogueira, tá certo? Só que depois, no informe final, eu li esse informe, não era essas as únicas coisas, né? Mencionava muitas, assim, né, atas que, enfim, tinham mais votantes do que o número oficial de inscritos, um servidor paralelo informático que não estava cadastrado e por onde passavam os fluxos da apuração, não é, assim, atas de várias sessões que eram todas a mesma assinatura, enfim, nenhum deles era uma prova 100% contundente, mas eram coisas que levantavam, né, algumas dúvidas, e que os vários estudos que surgiram depois, que diziam, olha, com muita certeza não houve fraude, né, não houve fraude, todos eles se focavam apenas nessa questão estatística e nem sequer nunca mencionavam nada desses outros elementos, não é? Então, tem um artigo que saiu recentemente na Revista de Ciência Política de Santiago, do professor Jonas Wolff, né, um alemão lá, agora não vou lembrar exatamente o nome do artigo, mas enfim, no qual ele faz uma análise muito interessante ali desse processo todo e de vários, né, desses estudos que diziam, né, houve fraude ou não houve fraude, enfim, ele mostra que é uma coisa que é difícil a gente afirmar com certeza alguma coisa, tem alguns indícios sérios para um lado ou para o outro, mas, assim, o fato é que aquelas eleições realmente acabaram, né, não deixando a confiança necessária, né, para que se pudesse atestar uma coisa ou outra, não é? Enfim, eu olhei aqui, tá certo, o nome do artigo, né, tá em inglês, é The Turbulent End of an Era in Bolivia. Contested Elections, the Ouster of Evo Morales, and the Beginning of a Transition Towards an Uncertain Future. Né? Deixa eu ver se eu compartilho aqui, só para mostrar melhor, caso alguém tenha, né, interesse em ver. Tá aqui, ó, esse artigo dele que saiu esse ano. Né? Enfim. Espera aí, deixa eu ver, eu selecionei a tela errada, deixa eu mostrar aqui agora outra, o próprio artigo aqui. Né? Se alguém tiver interesse, é um artigo bem interessante, né? Ele já está um pouco defasado, porque foi escrito quando as eleições ainda eram em setembro, né? Acabaram sendo em outubro, então quando a parte final, né, de perspectivas eleitorais não se sustenta tanto, mas essa outra parte é bem interessante. Enfim, é isso. Muito obrigado, professor. A Maria Gonçalves, ela pergunta, professor, considera um golpe por parte do governo o fato de não aceitar o referendo popular e criar novas estratégias para permanecer na disputa eleitoral? Ok, respondo já diretamente. Olha, foi certamente uma violação democrática. Né? Foi uma violação da Constituição que eles mesmos, né, postularam tanto ali, e que
não por acaso acabou dando para essas oposições uma bandeira eleitoral que eles não tinham, não é? Essa de violação democrática. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Essa arguição ao Tribunal Constitucional foi patética, não é? E o tribunal acabou aceitando, porque, na verdade, os juízes bolivianos, o judiciário boliviano, acaba sendo muito funcional ao governo de turno. Então, por exemplo, até os amigos, colegas meus, né, quando queriam justificar, não, mas não foi legal porque o Tribunal Constitucional deu aval. Então, né, eu acho esse argumento muito complicado, porque aí, por exemplo, se for assim, então não houve golpe no Brasil em 2016, porque o STF também legalizou. E aí, mas aí voltando para a Bolívia, esse mesmo tribunal que avalizou essa manobra, no meu ver, ridícula, foi o mesmo tribunal que avalizou, deu aval para que a Janine Áñez fosse a presidenta empossada e que eles diziam, né, muita gente ficava, não pode ser presidenta interina, tem que ser presidenta de facto porque foi um golpe. Eu até acho que houve um golpe, mas se for assim, o mesmo argumento, né, vale. O Tribunal Constitucional deu aval e diz que ela era, então, a presidenta interina até ali. Não é? Então, enfim, eu acho que foi um grande erro aquilo ali. Não é? Eu não tenho dúvida de que foi uma violação democrática não ter acatado aquele resultado do referendo e acabou sendo punido, não é, nas próprias urnas, porque independentemente de ter havido ou não ter havido fraude, você vê um desgaste muito grande, né? Um governo que se reelegeu em 2014 com 62% dos votos só obtém 47 em 2019, tá certo? E um ano depois, basta você trocar o candidato, obter 55%. Não é? Então, eu não tenho dúvida disso. Obrigado, professor. A próxima pergunta é do PPGCP da UFPI, tá? Professor Cleiton, você acha que a oposição não vai se reorganizar para inviabilizar o novo governo? Bom, assim, eu acho que a oposição, com certeza, quer dizer, as oposições, com certeza vão tentar se reorganizar. Eu não sei se exatamente para tentar inviabilizar, né? Inviabilizar o governo. Essa do Luiz Fernando Camacho, assim, se ele puder, com certeza, ele vai tentar inviabilizar o governo. Não sei se vai ter força, não é? Nem para inviabilizar exatamente, e nem também se quer de se reorganizar apenas para ser oposição e questionar o governo e, né, enfim, atenuar políticas com a qual ele não está de acordo e tentar torná-las mais afins aos seus pontos de vista. Que vão tentar, com certeza. Se vão conseguir, eu não sei, porque entre 2006 e 2019 também tentaram muitas vezes e não conseguiram realmente, não é, se estruturar enquanto partidos, muito menos com a abrangência nacional, não é? Com presença em todo o território boliviano. Que eles vão tentar, com certeza. Qual vai ser o êxito deles? Vai depender, em grande medida, da habilidade que eles demonstram. A próxima pergunta fala: o que você acha do artigo que saiu hoje no jornal O Globo? Evo retorna Bolívia seguido por fanfarra e carreata com 800 carros. Bom, pergunta do meu pai, né, inclusive, então obrigado aqui por estar assistindo. Como eu falei, o Evo Morales tem, sim, uma base importante de apoiadores ali, não é? E mesmo com todo o desgaste de 3 mandatos, da violação ao referendo, não é? Democracia e tudo mais, ainda obteve 47% dos votos eleitorais, não é? Muito mais do que qualquer desses candidatos da oposição conseguiu, né? Assim, enfim. Então, ele tem muito apoio. Não é? Isso daí demonstra isso. Né? Ele vai ter. Tem muita gente ali que tem muita gratidão a ele. Existe a identidade, né, pessoal, pela questão étnica. Não é? Ele, como indígena, primeiro presidente indígena da Bolívia. E, enfim, e aí isso, como eu mencionei, isso coloca como questionamento qual vai ser realmente o papel dele ali durante esse novo mandato, não é?
Luiz Arce tenta se desmarcar dele, não é? O David Choquehuanca, inclusive, durante o próprio processo eleitoral, ainda durante a campanha, deu algumas declarações até mais duras, né, mais críticas ao que foi feito, né, enfim, pelo Evo, pelo ex-vice, né, Garcia Lineira e tudo mais. Então, assim, enfim, qual vai ser realmente o papel que o Evo Morales vai tentar exercer e que vai exercer de fato, né, e que impacto que isso vai ter no governo? Eu acho, sinceramente, que o melhor para o próprio partido e para o governo do Arce seria se o Evo Morales, de fato, pelo menos, nem que fosse nesse primeiro ano, nos primeiros 2 anos, ele se resguardasse mais um pouco de tentar influenciar diretamente no governo, né, de tentar mandar no governo, e permitisse essa oxigenação, né, essa renovação de quadros, porque, inclusive, eu acho que esse culto à personalidade que nós temos muitas vezes aqui na nossa região, isso é uma coisa que faz muito mais mal do que bem, eu acho, para os nossos partidos, para os nossos projetos políticos, não é? Enfim, ele tem todo o direito de querer retornar para a Bolívia, não é? Ele é boliviano, tem algumas questões judiciais que ele vai ter que enfrentar, a maioria delas ali parecem coisas, perseguição mesmo, né? Acusação de terrorismo, sedição, incitação ao delito, isso daí não tem maiores coisas, mas tem algumas, né, com um pouco mais, né, de pelo menos substância e que, enfim, ele vai ter que enfrentar em algum momento e tal, e sei lá, não é? Vamos ver qual que vai ser, o que que ele vai tentar fazer e o que que o novo governo vai lhe conceder como papel. Mas a se crer nesses rumores, né, dos atritos do David Choquehuanca com ele, com o ex-vice, caso ele tente insistir muito em influenciar, isso poderia provocar atritos mais sérios, né, no próprio governo e poderia ser um fator de desestabilização. Então, assim, vamos ter que aguardar e observar o desenrolar dos fatos. Bom, muito obrigado, professor. Até o momento não temos nenhuma outra pergunta, tá? Então a gente já pode ir ficando por aqui. Eu quero agradecer muito pelo convite do professor Raimundo, em nome do PPGCP, da UFPI, por me convidar para mediar esse seminário. E também quero agradecer muito ao professor Cleison Mendonça Cunha Filho por ter nos dado a honra de estar aqui, tá? Eu que E, agradeço. e é isso. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde para todos. E quer dizer mais alguma coisa? Não sei, não é? Enfim, se por acaso alguém tiver interesse, né, esse é o livro, né, que publiquei em 2018. Ainda tenho algumas quantas cópias dele aqui, né? Então, na mão do autor é sempre mais barato, é só entrar em contato, né? Preço de queima de estoque, né? Na verdade, eu tenho hoje em dia muito mais interesse em difundir, não é? Enfim, isso que foi um estudo que me custou tempo, né? Neurônios, né? Esforço, enfim. Caso alguém tenha interesse, é só entrar em contato. E mais uma vez agradecer aqui ao professor Raimundo, né, ao programa da UFPI e ao Lucas aqui pela moderação aqui excelente aqui de todo esse debate. Para mim é um prazer participar. Muito obrigado, professor. Vamos ficando por aqui, tá?